paz do Senhor, queridos irmãos, graças a Deus por mais um dia abençoado na presença de Deus. Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a lição bíblica, a lição 13, a última lição desse trimestre. É um privilégio essa jornada toda que passamos juntos aqui, estudando, comentando a lição bíblica. E você é mais um privilegiado, você possa compartilhar esse vídeo, você possa deixar o seu like para alcançar outras vidas também. Estamos aqui na De Alto da Alegria, direção local, pastor Fernando Júnior, e esse é mais um episódio. Iremos estudar a lição 13, que tem como tema Perseverando na Fé em Cristo. Essa é a última lição, meus irmãos. Textuário da lição. Textuário. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis, em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. A verdade prática diz assim, meus irmãos: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para oferir a nossa conduta diante do Criador da sociedade, da pátria e da família. Essa introdução da lição, meus irmãos, ela nos mostra que, embora várias religiões e vários textos que são considerados como sagrados para os cristãos, a única fonte de autoridade que temos é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada ela tem a origem dela ela é inspirada por Deus. Os apóstolos foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia. Então, sua origem divina ela garante a sua infalibilidade, mas ao longo da história surgiram muitos falsos profetas tentando distorcer as verdades. Muitos falsos mestres tentaram distorcer, reivindicar uma autoridade superior, querendo que os ensinos e as práticas queriam colocar superior da Bíblia Sagrada, ou até mesmo igual às Escrituras Sagradas. Então isso acabaram até desviando muitos irmãos na fé, pessoas que estavam no verdadeiro evangelho, né? Então, a gente vai ver no decorrer da lição que acontecia muito isso naquele tempo antigo e assim também acontece hoje nos tempos atuais. Então, o primeiro ponto da lição, diante das heresias, é preciso perseverança. Observe que o primeiro ponto aqui, ele fala dos falsos mestres. Observe que o apóstolo Paulo aqui, os falsos mestres, Paulo aqui ele alerta sobre muitas presenças dos falsos mestres, que estavam em busca de distorcer a verdade do evangelho. E o termo aqui utilizado para enganadores, os falsos mestres enganadores, essa palavra enganadores ou impostores, né, significa do grego gões, que aparece apenas uma vez no Novo Testamento, especificamente em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Só que na literatura grega antiga, gões era usado para descrever tipo de pessoas, embusteiros, impostores, feiticeiros, charlatões e encantadores. Então observe que essa palavra, gões, do original, especificamente ela descreve as personalidades enganadoras dos homens daquele tempo. Embusteiros, impostores, feiticeiros e charlatões. Então indicando aqui o indivíduo
que enganavam os outros, frequentemente no contexto religioso antigo. Então podemos ver aqui no primeiro ponto da lição, os falsos mestres, desde os tempos bíblicos até os tempos atuais, mestres tentaram distorcer a verdade da Bíblia, a verdade do Evangelho. Então o apóstolo Paulo aqui, ele alertou, assim a gente vai chegar lá, o jovem Timóteo. Então, o apóstolo Paulo combateu firmemente muitas heresias, tentando acabar com esses gnósticos, com as heresias judaizantes. Então, esses grupos aqui introduziam doutrinas que deturpavam a simplicidade da fé. Isso nos ensina a necessidade de termos discernimento para perseverarmos na doutrina da verdade, na doutrina da Bíblia Sagrada, doutrina de Deus. Então, temos que ser amantes da palavra de Deus para que nós possamos ter discernimentos e que nós possamos ter perseverança. Então, seguindo para o segundo ponto da lição, a experiência apostólica. No verso 10 ao verso 11, Paulo aqui, ele vai falar de Timóteo. Paulo, ele elogia o seu filho, considerado filho, Timóteo, um jovem que desde a sua juventude se dedicava nas Sagradas Escrituras e perseverava nos ensinamentos de sua avó e de sua mãe. Então a gente vai trabalhar alguns pontos interessantes na vida desse jovem Timóteo. Então Paulo aqui começa elogiando Timóteo. A Bíblia diz que quando Paulo ele ia para a missão, Timóteo já queria ir, só que Timóteo era novo, ainda não tinha experiência e ainda não estava na hora certa. Então Paulo elogia Timóteo por seguir seus ensinamentos e por sua perseverança diante das perseguições. Aqui Timóteo já está um jovem, um adulto firmado, capacitado, então cujo nome de Timóteo aqui é interessante, nós percebemos que Timóteo, ele significa aquele que honra a Deus. A palavra Timóteo, o nome Timóteo significa aquele que honra a Deus, ou melhor, honrado por Deus. Timóteo, nós conhecemos bem que ele era filho de uma mulher judia, uma mulher crente, né, Eunice. E ele também era filho de pai grego. Desde jovem, Timóteo demonstrou um caráter fiel e temente a Deus, tornando-se um líder confiável na igreja primitiva. Então podemos ver o histórico do jovem Timóteo, que Paulo gostava tanto de Timóteo que elogiava Timóteo em meio às perseguições. Porque Paulo, ele próprio sofreu por causa do evangelho, mas permaneceu fiel. Então, meus irmãos, Timóteo aqui, ele é direcionado, aconselhado por Paulo e elogiado por Paulo para permanecer firme no que aprendeu e guardando as palavras no seu coração e a doutrina. Então podemos, aqui olhando para o terceiro ponto, entendendo o querer, no verso 12, no versículo 12, o verbo querer aqui, em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então, essa palavra querer aqui, ela denota uma resolução firme, um propósito de coração sofrer pela causa do Evangelho. Então, Timóteo, em meio aos ataques, em meio aos falsos profetas, ele permanece perseverante. E Paulo reforça isso para Timóteo. Permanece firme no que aprendeste. Então podemos ver que a palavra querer indica uma decisão firme de viver para Cristo, mesmo enfrentando perseguições. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele exige que nós tenhamos um compromisso e que nós tenhamos coragem para enfrentar as dificuldades da vida, as dificuldades de seguir a Cristo. Então Paulo, ele reforça isso na mente de Timóteo. Então podemos aqui observar, continuando para o quarto ponto da lição, características dos enganadores. Conforme mencionado o termo gons anteriormente, que é usado para descrever esses enganadores como
pessoas impostores, como eu mencionei anteriormente, podemos observar que os falsos mestres, eles têm suas características e o crente que tem discernimento percebe muito bem. E como é que ele percebe? Os falsos mestres são caracterizados pelo engano e pela corrupção espiritual. Então, Paulo aqui usa a palavra grega gons, que se refere a impostores, charlatões religiosos. Isso nos alerta sobre a necessidade de vigilância contra aqueles que distorcem a verdade para benefício próprio, para benefício para si próprio. Então, isso é um alerta, porque essas pessoas que distorcem a palavra de Deus, elas visam benefícios próprios para a sua vida. Então, iniciando para o segundo tópico da lição, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Podemos ver que essa palavra aprendendo, sendo inteirado e sabendo, é o momento em que Paulo fala para Timóteo de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Escrituras. Então, no verso 14, de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras, Timóteo, desde como eu mencionei, em sua vida jovem, ele foi bem instruído, foi bem ensinado. Timóteo foi instruído nas Escrituras desde a sua infância por sua mãe Eunice e sua avó Lode. Timóteo foi criado com bastante ensinamento profundo das Sagradas Escrituras, bem treinado para um grande ofício da obra de Deus. Então, ambas, sua mãe e sua avó, eram judias crentes e educava Timóteo profundamente na fé. Algo essencial para o desenvolvimento na vida de Timóteo. Então, quando Timóteo já está capacitado, Timóteo, ele vai dirigir uma igreja, e nessa igreja, como nós sabemos, falsos enganadores, mestres, pessoas que queriam distorcer. Então, permanecendo firme nas Sagradas Letras, Paulo exorta Timóteo para que ele permanecesse firme no que aprendeu. Por que Paulo fala para Timóteo assim? Porque Paulo ele frisa que Timóteo tinha que permanecer firme. Destacando aqui, meus irmãos, uma importância das Sagradas Escrituras, uma importância das Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Só podemos permanecermos firmes na palavra de Deus se nós olharmos para uma retrospectiva e a gente saber de quem a gente aprendeu as Sagradas Letras. Então, Paulo aqui exorta Timóteo, permanece firme no que aprendeu. Permanece firme. Então, o ponto 3, a Bíblia aqui é divinamente inspirada. A Bíblia, ela é completamente, divinamente inspirada. O versículo aqui, a Bíblia é divinamente inspirada, no verso 16. Essa palavra inspirada aqui, a Bíblia é divinamente inspirada, significa que toda a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Ela não é apenas um livro histórico de regras, mas ela é a própria palavra de Deus, útil para ensinar, corrigir e guiar o crente no caminho da justiça. Só a Bíblia pode criar o crente no caminho da justiça, no caminho da verdade, desfazendo todas as distorções das heresias que tentam tirar a veracidade da palavra de Deus. Terceiro tópico da lição, tendo as Escrituras como o fundamento, a autoridade apostólica. A igreja, meus irmãos, deve se submeter à autoridade apostólica dos apóstolos, porque no Novo Testamento os seus escritos foram inspirados por Deus. O mesmo grau de inspiração que os apóstolos foram inspirados por Deus que no Antigo Testamento. Ambos devem ser seguidos como padrão de fé e padrão de prática. Precisamos seguir esse padrão de fé e de prática. Estamos caminhando aqui para o final da lição. Autoridades apostólicas. Então, a igreja ela se submete à autoridade dos apóstolos, porque os apóstolos foram inspirados por Deus, né? No Novo Testamento, reconhecendo suas epístolas como escrituras inspiradas
por Deus. Então, segundo ponto da lição, do terceiro tópico, a inspiração das Escrituras não se limita ao Antigo Testamento nem ao Novo Testamento. Tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento, ele é a palavra de Deus, inspirada por Deus. Deus, ele possui a mesma autoridade espiritual. Isso mostrando que toda a Bíblia, composta pelos 66 livros, é a revelação completa de Deus para toda a humanidade. Então, a Bíblia é o guia do cristão. A Bíblia, ela é a prática do cristão. Ela ensina, ela corrige, ela repreende e ela instrui em justiça os seus filhos. Meus irmãos, sem a Bíblia não temos instrução, não temos guia, não temos prática, não temos verdade. Então, só a Bíblia, só a palavra de Deus pode nos trazer instrução, verdade, o guia que Deus tem proporcionado para todos os seus filhos. Conclusão da lição: a vida de Timóteo, meus irmãos, ela é um exemplo importante na educação do jovem cristão. Ela é um exemplo fundamental nas Escrituras e ela é uma necessidade que temos que perseverarmos na fé diante dos desafios e das heresias que tanto nos arrodeiam. O nome de Timóteo significa honrando a Deus. Esse significado reflete uma dedicação e serviço no ministério de Cristo. A compreensão de termos como gons, ela enriquece nosso entendimento das advertências e das instruções de Paulo, ressaltando a necessidade de permanecermos firmes na verdade das Escrituras. Então, essa lição, ela traz como exemplo a vida de Timóteo, a família de Timóteo, a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo e a juventude de Timóteo, desde sua vida até a sua vida adulta, a firmeza que Timóteo aprendeu dos seus pais na fé. Então, a lição traz para nós o exemplo de vida de Timóteo para combater as heresias, as distorções, os falsos profetas, assim como o tema da lição já diz, perseverando na fé em Cristo. E foi assim que Timóteo permaneceu perseverando no que aprendeu, e nós também precisamos perseverarmos cada vez mais no que estamos aprendendo da palavra de Deus para combater as falsas heresias, os falsos mestres, os opositores. Que Deus abençoe cada um de vocês. Foi um privilégio aqui, essa jornada em comentários bíblicos, da lição bíblicas, da CPAD. Eu te espero na próxima lição. Fique conosco, se inscreva no canal, nos ajude para alcançar mais vidas e alcançar esse projeto que Deus colocou no coração do nosso pastor, e que cada um que participou, assistiu essas aulas, que possa deixar o seu like, que possa nos ajudar, deixando uma palavra, comentando aí, uma palavra para incentivarmos cada vez mais a levarmos o Evangelho para aquelas pessoas que estão precisando. E sabemos que a palavra de Deus, muitos não dão crédito, não dão importância, mas quando é outras coisas, as pessoas dão mais valor. Quando é coisas de fora, as pessoas dão mais valor. Então, esse trabalho é um trabalho que está no coração de Deus, é um trabalho que Deus tem se agradado e que está sendo construído com muita perseverança e com muito empenho. Que Deus abençoe. Até o próximo episódio. Na lição, nova lição, que tem como tema o Verbo se fez carne. Fique com Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Até o próximo episódio. Amém.